Gente, vamos para a palavra? Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está logo depois da capa da sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler. Gênesis capítulo 22, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou a lenha e as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te pedimos para que nessa noite a tua palavra fale aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, com corações sedentos pela tua palavra. Por isso nós te pedimos, Deus, para que o Senhor fale conosco. Temos desafios na vida, temos coisas a viver, e para tudo isso a tua palavra é fundamental, para que nós venhamos a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos, a tua palavra é a luz que ilumina a nossa alma. Por isso nós te pedimos nessa noite, Deus, para que o Senhor traga luz sobre nós, traga luz sobre os lugares mais obscuros da nossa alma e do nosso ser, para que nós possamos enxergar e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre Abraão. E é impossível nós falarmos sobre Abraão sem falarmos de fé. É impossível nós citarmos Abraão e não citarmos fé. Afinal de contas, Abraão é conhecido popularmente por ser o pai da fé. Agora, Abraão é conhecido por fé não somente por esse texto que nós lemos, mas por vários outros textos. Como por exemplo, por uma promessa que Abraão recebe dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você pai de multidões, eu farei de você pai de nações. Olhe para as estrelas do mar, vê se você consegue contá-las. Essa é a quantidade de filhos que eu quero dar a você. Olhe para a areia do mar, vê se você consegue contar os grãos de areia. Essa é a quantidade de filhos que eu quero te entregar. Agora, quando Abraão olha para a realidade da vida dele, ele era alguém que não poderia ter filhos. Quando Abraão olha para a realidade da vida dele, ele era alguém que não tinha a viabilidade de cumprir aquilo que Deus lhe havia prometido. E a verdade é que é dessa forma em muitos de nós e com muitos de nós. Temos uma promessa, temos uma palavra, temos algo a fazer, mas quando olhamos para a nossa vida atual, não existe viabilidade para que isso aconteça. Às vezes faltam os recursos, às vezes faltam os talentos, às vezes faltam os acessos, faltas que temos que impossibilitam a promessa de Deus de se cumprir na nossa vida. E na maioria das vezes, ou melhor, em todas dessas vezes, o que eu e você temos? A fé. A fé de acreditar que Deus pode fazer, a fé de acreditar que Deus vai fazer. Agora,
como que a minha e a sua fé é testada? Como que a minha e a sua fé é colocada em prática? Em momentos onde nós só temos a fé. Em momentos onde faltam os recursos, em momentos onde faltam os amigos, em momentos onde falta a ajuda, em momentos onde faltam as possibilidades, e tudo que temos é crer que Deus pode fazer. O que faz de nós então homens e mulheres de fé? As dificuldades da vida. O que fortalece a nossa fé? Os problemas da vida. Se você está aqui, e eu acredito fielmente que você já passou por alguns problemas na sua vida, você sabe que os problemas nos fazem pessoas mais fortes. Os problemas nos fazem pessoas melhores. Nada melhor do que uma boa experiência para nos fazer uma pessoa mais capaz. Talvez hoje você enfrente situações que quando você enfrentou há dias atrás, há meses atrás ou há anos atrás, parecia que ia ser o seu último dia de vida. E hoje é só mais um problema para você. Talvez é uma analogia muito simples de se fazer quando nós falamos sobre, por exemplo, o início de um trabalho. Os primeiros dias de um trabalho, as primeiras semanas de um trabalho novo. Desafios que temos que a vontade é desistir, a vontade é largar, a vontade é abandonar. Mas com o passar do tempo, por tanto passar por aquilo, por tanto ter que resolver aquilo, tornou-se algo comum a nós. Não nos assustamos mais, não nos surpreendemos mais. Não é que o problema deixou de ser um problema, é que nós estamos mais capacitados para enfrentar o problema. Faz sentido o que eu estou falando? É como uma mãe que tem um filho e ela passa por todas as provações de uma maternidade. O pai passa por todas as provações de ser um pai. No segundo filho torna-se um pouco mais fácil, no terceiro filho torna-se um pouco mais fácil, porque nós vamos aprendendo a lidar com os problemas. Agora, a vida apresenta problemas a todos nós. Talvez você está aqui agora e amanhã de manhã você tem um problema para resolver. Talvez você está aqui agora e durante essa semana você tem problemas para resolver. Talvez você está aqui agora e nós estamos na última semana do mês de fevereiro. Janeiro, não sei para você, mas para mim parece que janeiro teve 365 dias no mesmo mês. Mas fevereiro passou assim. Fevereiro acabou. Essa semana é a última semana do mês de fevereiro. E talvez você tenha problemas para enfrentar. Agora, o que muda de uma pessoa para outra? Às vezes os problemas, às vezes o nível da dificuldade, mas qual é o fator principal? Não é como o problema se apresenta para você, é como você se apresenta para o problema. Não é como as dificuldades da vida se apresentam a você, é como você se apresenta às dificuldades da vida. Não é como os problemas chegam até nós, não é como os problemas são revelados a nós, é como nós lidamos com os problemas. Há quem se desespere, largue e abandone. Há quem chore e se desespere também, mas não abandona, mas não larga. São formas diferentes de lidar com os problemas que a vida apresenta a nós. Agora, o que faz de nós pessoas com uma fé madura, uma fé real e uma fé verdadeira? Os problemas da vida. Nada melhor do que um bom problema onde só Deus é a solução para fortalecer a nossa fé. Meu irmão, o dinheiro não vai resolver, os amigos não vão resolver, as ligações não vão resolver, é só Deus. Aquele momento que você ora e você diz: Deus, se o Senhor não fizer, é impossível. Deus, se não for o Senhor fazendo, não vai ter jeito. E eu acredito que muitos de nós já passamos por momentos como esse. Agora, o que isso faz de nós? Pessoas melhores, pessoas com mais fé. E eu queria de verdade encorajar você a entender que os problemas que nós enfrentamos são situações que fazem de nós pessoas com mais fé. Uma fé forte é uma fé testada. Uma fé forte é uma fé que ela é testada várias vezes. É como, por exemplo, nós falarmos sobre um soldado que passa anos no exército, treinando no quartel, fazendo exercícios, fazendo atividades, treinando e se capacitando. Mas o que faz dele mesmo um homem de guerra? Uma guerra. O que faz dele alguém com uma alta patente? O que faz dele alguém experiente? O que faz dele alguém que vai carregar na sua farda as medalhas, as honras, as guerras, os salvamentos, os desafios, os enfrentamentos? Isso faz de nós pessoas com uma fé mais forte. E quando nós falamos sobre esse texto de Abraão, que nós acabamos de ler, nós vamos ver Abraão tendo a sua fé fortalecida no Senhor, através de um problema. Então, eu quero ministrar a você nessa noite, eu quero conversar com você nessa noite,
sobre algo muito importante a todos nós, algo que é um fator determinante para como nós vamos viver a nossa vida nessa terra. Porque, de verdade, meu irmão, eu não queria que essa fosse só mais uma mensagem para o seu coração. Eu não queria que esse fosse só mais um domingo para você. Eu queria que, se você abrir o seu coração, eu creio que Deus pode gerar algo na sua vida. Porque a boa mensagem não é aquela que você ouve, se arrepia e se enche de esperança no domingo, mas é a mensagem que te mantém de pé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nos problemas, nas dificuldades. Então, eu poderia vir aqui para você e nós falarmos sobre vitória, e nós sairíamos daqui todos animados, mas amanhã talvez não vai ser um dia de vitória, amanhã talvez vai ser um dia de empate. E aí no dia do empate, é a fé. Vamos embora. Depois de todo dia tem uma noite, depois de toda noite tem mais um dia. Consegue entender? Então, o que eu e você precisamos fazer? Aprender a lidar com as circunstâncias da vida, aprender a lidar com as situações da vida. E eu não sei para você, mas Abraão está diante de uma grande situação, está diante de um grande problema. E eu quero ser muito prático com você nessa noite, e eu quero compartilhar com você 5 passos, ou 5 formas, ou 5 maneiras, de que eu e você venhamos a aprender a obedecer a Deus, de uma forma prática e real. Porque o grande problema de muitos de nós, não é que Deus não fala, não é que Deus não se move, não é que Deus não faz. Todos os domingos talvez você venha a uma igreja como essa, todos os dias você ouve palavras, todos os dias você faz a sua oração, e eu duvido que Deus não fala com você em momento nenhum. Agora, o problema não é a falta de Deus falar conosco, o problema é a falta de nós obedecermos aquilo que Deus fala. 2024 acabou de terminar, nós estamos começando um ano, estamos ainda nos primeiros 60 dias do ano de 2025. Se eu e você continuarmos não obedecendo aquilo que Deus nos ordenou, vai ser tudo igual. Entenda uma coisa, as mesmas atitudes vão te levar para os mesmos lugares, as mesmas amizades vão te levar para os mesmos lugares, os mesmos papos vão te levar para os mesmos lugares, sabe, tudo aquilo que eu e você fazemos de forma igual e estamos acostumados com isso, tudo isso vai nos levar para o mesmo lugar. Então eu quero compartilhar com você nessa noite alguns passos, algumas maneiras, algumas formas de nós aprendermos com esse texto de Abraão a obedecer o Senhor e a seguir aquilo que o Senhor ordena. O primeiro passo que eu quero deixar com você é que nós precisamos aprender a responder rápida e prontamente aquilo que Deus nos diz. Veja o texto, versículo 1 ao versículo 3. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e foi. Preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. A primeira coisa, meu irmão, o primeiro ensinamento que eu gostaria de deixar a você nessa noite, é que nós precisamos aprender a responder rápida e prontamente as coisas que Deus nos diz. O problema de muitos de nós não é que nós não ouvimos, e muito menos que Deus não fala. O problema é que nós não respondemos rápida e prontamente aquilo que Deus está nos ordenando. Às vezes por distração, às vezes por falta de crer. Sabe aquela pessoa que Deus fala, só falta Deus vir na terra, e ela fala: se passar um carro vermelho é porque Deus está falando. Aí passa o carro vermelho. Aí ela fala: não, agora se alguém tropeçar na minha frente é porque é Deus que está falando. Aí alguém tropeça na frente dela: não, agora se uma senhora de 72 anos com os cabelos encaracolados passar por mim e me der bom dia é porque é Deus. E todos os sinais acontecem, e a pessoa continua incrédula. Você já fez isso alguma vez na vida? Eu já fiz várias e me arrependo de todas elas, porque sempre era Deus. Não, se o pastor passar por mim e me cumprimentar, é Deus falando comigo. Se o irmão me oferecer carona, é Deus falando comigo. Deixa, eu não vou falar, não vou me expor aqui, não é necessário. Mas são coisas que eu e você fazemos na nossa vida, que nós vamos criando sinais e coisas para ver se é Deus falando ou não. Nós estamos carregando uma palavra nesse ano de 2025 sobre o nosso ministério, e essa palavra é: envia-nos. Mas antes do envia-nos, tem um eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui precisa ser rápido. Abraão
ouve a voz de Deus chamando ele, dizendo: Abraão. E prontamente ele responde dizendo: eis-me aqui. A primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre ouvir Deus é que a voz de Deus precisa ser algo comum a nós, senão nós não vamos ouvir. E eu não estou falando aqui sobre a voz audível de Deus. Eu acho lindo quem tem esses testemunhos, mas muitas vezes a voz de Deus são os sinais que a vida nos dá, são as palavras que nós recebemos de homens e mulheres de Deus que sobem nessa plataforma e liberam mensagens do coração de Deus para você. Às vezes são conversas de amigos que amam uns aos outros, e é Deus usando seu amigo para falar com você, é Deus usando a sua mãe para falar com você, é Deus usando a sua esposa para falar com você. Você sabia que a ferramenta mais poderosa de Deus na face da terra se chama esposa? Quem aqui pode dizer: eu tenho uma boca de Deus dentro da minha casa? Eu tenho uma profeta de Deus dentro da minha casa. Às vezes Deus fala demais, esse que é o problema, não é? Às vezes Deus passa da conta, às vezes ela fala mais do que deveria. Deus nem está falando tudo isso, mas é uma boca de Deus na nossa vida, não é verdade? Eu vou falar, eu não estou em casa, eu não estou nem aí, depois o pastor João conserta. Mas são pessoas que Deus coloca à nossa volta que nos amam, líderes que se entregam por nós, que fazem de tudo por nós, boca de Deus na nossa vida, e muitas vezes nós não reconhecemos isso. Meu irmão, a voz de Deus precisa ser algo comum para quem quer viver uma vida de relacionamento com Ele. Nós estamos aqui em centenas de pessoas, mas se a minha esposa gritar o meu nome, eu vou saber que é ela gritando o meu nome. Nós estamos aqui em centenas de mães e pais, mas se o teu filho gritar a palavra mãe, você sabe que é o teu filho. Sabe, às vezes está em festa de criança, tem um monte de criança chorando, uma chora, a mãe levanta, é o meu, e vai. Fico pensando: meu Deus, como que consegue identificar? Porque ouve todo dia, ouve desde que nasceu, ouve desde sempre, é comum. Você consegue entender o que eu estou falando? Quando a voz de Deus se torna algo comum a nós, a gente para, é Deus falando. A gente vê o sinal, é Deus se movendo. É nesse lugar que eu e você precisamos entrar, meu irmão. Deixa eu falar algo muito sensível para você. Você já parou para pensar o tanto de coisa que a gente deixou de viver por não ouvir a voz de Deus? Abraão ouve uma voz dizendo: Abraão. Prontamente ele responde dizendo: eis-me aqui. E se você for prestar atenção lá no final do texto, quando Abraão coloca Isaac no altar, coloca a lenha, coloca a brasa, quando ele puxa a faca, Deus fala de novo: Abraão. Meu irmão, se Abraão demora para responder, Isaac tinha morrido sem precisar morrer. A pergunta que eu te faço é: quantas coisas a gente já matou porque a gente não ouve a voz de Deus? Ou porque a gente ouve a voz de Deus, mas não responde prontamente? Quanta gente já morreu do nosso lado porque Deus diz: liga para fulano, manda uma mensagem para ciclano, dá um pouquinho mais de atenção, faz isso, faz aquilo, vai lá visitar, chama para conversar, chama para um café, ele precisa de ajuda, ela precisa de ajuda. Mas às vezes a gente se coloca tão na frente das coisas, e nós estamos demorando para responder o chamado de Deus, e tem gente morrendo que não precisava ter morrido, porque Deus diz: Pedro, mas eu estou disperso com tanta coisa, mas tem tanta coisa chamando a minha atenção, mas tem tanto barulho à minha volta, mas tem tanta gente chamando meu nome ao mesmo tempo que eu não ouço. Isaac só não morreu porque ele tinha um pai que respondia rápida e prontamente à voz de Deus. Meu irmão, você precisa ser um marido que responde rápida e prontamente à voz de Deus, senão você vai matar sua mulher. Mulher, você precisa ser uma mulher que responde rápida e prontamente à voz de Deus, senão você vai matar o seu marido. Pais, respondam rápido o chamado de Deus, senão nós vamos matar as nossas crianças. Pastores, líderes, homens e mulheres, nós precisamos aprender a responder rápida e prontamente o chamado de Deus, senão vai morrer gente à nossa volta que não precisava ter morrido. Negligência nossa. Sabe, o fato de nós ouvirmos a voz de Deus e respondermos a voz de Deus diz muito mais sobre nós do que sobre o Senhor. Porque, entenda uma coisa, tem tanta gente vivendo essa vida com Deus, tem tanta gente se relacionando com Deus, tem tanta gente melhor do que nós. E por que Deus chama nós? Não é porque Deus precisa de nós, é porque Deus nos dá a chance de participar. Deus nos dá a oportunidade de participar. Eu estou aqui pregando para você,
saí lá da minha casa, viajei, vim até aqui, estou aqui o dia inteiro, desde as 7 horas da manhã. Mas poderia ser qualquer outro. Mas Deus me deu essa chance. E se eu desperdiço essa chance, a gente não ia se encontrar hoje à noite. Quantas coisas a gente desperdiça, quantas oportunidades a gente joga fora, por simplesmente não conseguir reconhecer ou responder rápido o suficiente à voz de Deus. Então, de verdade, meu irmão, eu queria encorajar você a isso aqui que nós estamos falando. Responda rápida e prontamente o chamado de Deus. O segundo ponto dessa mensagem, algo que Abraão nos ensina, é que ele faz o que precisa ser feito rápido. Porque, entenda uma coisa, quando Deus fala conosco de maneira pedagógica. Deus fala conosco de forma em que nós venhamos a entender as etapas. Então, entenda uma coisa. Primeiro Deus chama Abraão. Abraão responde, eis-me aqui. Resposta rápida e pronta ao chamado de Deus. Agora, depois que Deus chama, Deus entrega a missão. E uma vez que Deus entrega a missão, nós também precisamos cumprir rápida e prontamente a missão que Deus entrega. O problema é que tem gente que para no chamado. Porque depois do chamado vem a missão. Só que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a missão de Deus para nós é muito maior do que a nossa capacidade. Porque nós não conhecemos a nossa capacidade, mas Deus conhece a nossa capacidade. Entenda uma coisa. Deus diz para você, João, Maria, e você diz, eis-me aqui, Senhor. E depois do seu eis-me aqui vai vir uma missão. Depois do eis-me aqui que Isaías deu ao Senhor, veio uma missão para ele. Depois do eis-me aqui que Abraão deu ao Senhor, veio uma missão para ele. Então depois de todo o eis-me aqui tem uma missão. Agora, essa missão também precisa ser cumprida de forma rápida, porque Deus tem pressa. Blumenau precisa ser alcançada, a sua família precisa ser alcançada, os seus amigos precisam ser alcançados, Jesus precisa voltar. E como que nós vamos apressar a volta de Jesus? Ficar cantando Maranata dentro das nossas igrejas com um som bonito e com uma luz maravilhosa, ou pregando o Evangelho àqueles que precisam ouvir o Evangelho? Maranata não pode ser só uma canção, Maranata tem que ser um estilo de vida. Maranata não pode ser só num pad de piano e num tribal de uma bateria, tem que ser um estilo de vida. Jesus está voltando e eu posso ser parte fundamental para apressar a volta de Jesus. Pregando para o meu amigo, pregando para a minha família, pregando para alguém no meu trabalho, sendo quem Jesus seria, se Ele caminhasse comigo. Você já imaginou se Jesus trabalhasse na sua empresa? Seja Jesus trabalhando na sua empresa. Você já imaginou se Jesus jogasse futebol com seus amigos? Seja Jesus jogando futebol. Você já imaginou se fosse Jesus indo na barbearia cortar o cabelo? Seja Jesus na barbearia cortando o cabelo. Fale o que Jesus falaria, faça o que Jesus faria. Essa é a melhor forma de nós apressarmos a volta dele. Agora, depois dessa missão entregue, nós precisamos responder rápida e prontamente. E Abraão também nos ensina isso. Ele ouve o chamado, ele diz, eis-me aqui, respondeu rápido. Agora ele recebe a missão, e ele também responde rápido a missão. A Bíblia diz que na manhã seguinte, ele pega a lenha, ele pega a brasa, ele pega o menino, ele arruma o jumento, ele chama os servos e ele sai. Ele não deixa para a semana que vem, ele não deixa para mês que vem, ele não deixa para depois que o mês virar, ele não deixa para o outro dia, não, é na manhã seguinte. É na manhã seguinte. Tem coisa, meu irmão, que se você deixar para fazer semana que vem, o tempo já passou, a vida já mudou, já deu tudo errado. É na manhã seguinte. Entenda uma coisa, se Deus te entregou uma palavra hoje, é para essa palavra ser cumprida hoje. Se fosse para ser cumprida semana que vem, Deus ia entregar semana que vem. Não, mas Deus está preparando tudo. Será que Deus só avisou? Será que Deus errou a data? Não, Deus errou a data, meu Deus. Fevereiro tem só 28 dias, Deus deve ter olhado no calendário do ano passado. Não dá tempo. Faça rápida e prontamente aquilo que Deus te ordenou, meu irmão. Responda rápida e prontamente o chamado de Deus. A Bíblia diz que é na manhã seguinte. Deus dá a diretriz para Abraão. Na manhã seguinte ele arruma tudo e sai. Você sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente demora demais. Porque a gente fica esperando tudo à nossa volta dar certo. Porque a gente fica esperando o mercado melhorar, a gente fica esperando a economia melhorar, a gente fica esperando o fulano ligar, a gente fica esperando um monte de coisa. Se Deus deu a palavra, meu irmão, vai e faça. Tem uma história na Bíblia que provavelmente você conhece, que é a história de Ló.
Ló estava em uma cidade e ele recebe uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vem a ele dizendo: sai dessa cidade que eu vou destruir ela. Vai morrer todo mundo, mas você e a sua casa vão ser salvos, mas sai daí. E aí a palavra vem de novo a Ló: sai daí, eu vou destruir a cidade, vocês não podem estar aí, vai morrer todo mundo, saiam desse lugar. Os anjos vêm na terra, entram na casa de Ló, falam para Ló: ó, amanhã Deus vai destruir a cidade, pega a tua família e sai daqui. Você conhece a história? E aí a Bíblia é muito clara, quando diz que os anjos pegam Ló pela mão e tiram ele para fora da cidade. E aí Deus dá uma palavra para Ló: pega você, as suas filhas, a sua esposa e foge para as montanhas, porque eu vou destruir essa cidade. E aí Ló diz para o Senhor: não, eu tenho um plano melhor. Porque a gente sempre tem um plano melhor que o plano de Deus. A gente sempre tem uma ideia melhor. A gente sempre tem alguma coisa melhor para fazer. Você sabe, o filho que a mãe diz, ó, chega em casa, tira o tênis, guarda o tênis, escova o dente e dorme. Ele dorme com o tênis. Porque a gente sempre tem um plano melhor. A gente sempre tem uma ideia melhor. E aí Ló diz: não, Senhor, faz o seguinte, tem uma cidadezinha pequenininha aqui perto, eu vou fugir para lá. Os anjos pegam Ló pela mão, tiram Ló da cidade. E aí você conhece a história. Quem que olha para trás? A mulher de Ló. E aí a gente fica pensando: meu Deus, de novo, a mulher olhou para trás. Mas meu irmão, de quem que é a culpa? De Ló. Você imagina, homem que está aqui, ou melhor, mulher que está aqui, Deus falando com seu marido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o anjo vem na terra, pega o teu marido e leva o teu marido de arrasto, sai daqui. E aí Deus diz: olha, vão para as montanhas. E aí você olha para o lado, tá você, o seu marido, suas filhas, e vocês estão indo para o lugar que Deus não mandou ir. Meu irmão, nós precisamos passar segurança para quem está do nosso lado. Homem, você que está aqui me ouvindo, você é a segurança da tua casa. A sua postura, o jeito com que você responde o chamado de Deus. Se você está aqui, talvez você frequenta lugares onde nem todos são cristãos, onde nem todos professam a fé que você professa, meu irmão. Nós temos a capacidade de levar segurança para esses lugares, porque nós não estamos indo como quem está indo para qualquer lugar, nós estamos vivendo em uma missão entregue por Deus. E aí a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua. Por quê? Na cabeça dela: meu irmão, meu marido nem sabe para onde que está indo. Deus já falou com ele várias vezes, ele não respondeu. Os anjos vieram, levaram a gente de arrasto, era para a gente ir para a montanha, a gente está fugindo para a cidade pequena. O que está acontecendo? Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. O poder de alguém que não consegue responder o chamado de Deus. Consegue entender a diferença de alguém que experimenta uma grande resposta de Deus e de alguém que foge de Deus? Eu e você precisamos escolher quem nós vamos ser. Os dois têm um chamado, os dois têm uma palavra. E aí eu entro com você no terceiro ponto dessa mensagem, que é obedecer sem fazer pergunta. Você conhece aquela criança que pelos 8 anos, 9 anos, pelos 10 anos, ela entra na fase do porquê? Você está andando, está você e alguém do seu lado, toda hora ela está com a cabeça enfiada no meio do banco perguntando: por que aquilo ali? Por que aquilo outro? Por que o sinal é dessa cor? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Você conhece alguém assim? A vontade é pegar a cabeça e enfiar lá no banco de trás, fica sentado aí atrás. Mas nós somos curiosos, todo mundo já passou por isso, todo mundo já passou por essa fase. Agora deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: quem questiona demais, quem duvida demais é porque não acredita. E quantas vezes eu e você vivemos a vida, ao invés de viver o propósito, duvidando do propósito? Tudo que você questiona demais é porque você não acredita. Se você vai fazer um negócio com uma pessoa e a pessoa pede contrato, assinatura, vai no cartório, foto, liga de vídeo e não sei o que, e provas, e testemunho, e não sei o que, você fica pensando: cara, esse cara está duvidando de mim? Ele está comprando um negócio de R$50, para que tudo isso? Que dúvida toda é essa? Se você está numa amizade e a pessoa fica o tempo todo te ligando: onde é que você está? O que você está fazendo? E não sei o que, um controle absurdo, essa pessoa não confia em você. Agora, por que muitas vezes nós somos assim com Deus? Quando nós olhamos para esse texto de Abraão, nós vemos alguém respondendo rápida e prontamente. E você percebe uma coisa? Abraão não faz uma pergunta para Deus. Tudo que Deus entrega para nós, meu irmão, é muito claro. E o que Deus não revelou é porque não era para ser revelado. O problema é que às vezes a gente quer sair com o Waze ligado, com a rota pronta, com o dinheiro na carteira,
com um carro abastecido, com tudo certo. Olha a palavra que Abraão recebe lá no começo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde que ele estava indo, não sabia a quantidade de roupa que tinha que levar, não sabia se era frio, se era calor, não sabia se ia chover, se ia estar sol, mas sai da tua terra, eu tenho uma palavra, Deus mandou eu sair. Se der frio, Deus vai me esquentar, se der calor, Deus vai me esfriar, se chover, Deus vai me guardar, porque eu tenho uma palavra. Eu não estou saindo porque eu quero, eu não estou saindo porque eu estou afim, eu estou saindo porque eu tenho uma palavra. Não tem o que duvidar quando nós temos uma palavra. Quem duvida, duvida porque não acredita completamente. Todas as vezes que vier uma dúvida no seu coração, meu irmão, pensa nisso: será que eu estou duvidando muito? Será que eu não acredito? Meu Deus, será que eu não confio? Pensa nisso de verdade. Muitas vezes eu e você precisamos nos policiar com isso, porque são tantas dúvidas, tantos questionamentos. Meu irmão, quem acredita, se joga. Quem acredita, se lança. Confie no Senhor e acredite no Senhor de todo o seu coração. Agora, o quarto ponto dessa mensagem: obedecer é permanecer. Porque depois do chamado, tem o eis-me aqui. Depois do eis-me aqui, tem a entrega da missão. Depois da entrega da missão, tem o início do cumprimento da missão. Mas, meu irmão, depois do início do cumprimento da missão, tem o trajeto até cumprir a missão. E Abraão fica andando com Isaac, os servos e o jumento 3 dias. Você imagina o tanto de coisa que passou na cabeça de Abraão? Às vezes você sai da sua casa para ir em uma reunião. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já foi para uma reunião ou para uma conversa ensaiando no carro o que ia falar? Aí você vai ensaiando o que você ia falar. Aí fala, não tá bom. Aí você pensa de novo, aí você tenta de novo. Ou você fica em casa no espelho, ensaiando na frente do espelho. O que você vai falar? Não sei o quê. Não tá bom, eu preciso melhorar. E quando chega na hora de falar, você não fala nada do que você pensou. É sempre assim, não é verdade? Quem é que já participou de uma discussão? Você está lá na discussão, aí você chega, ai meu Deus, na hora que ela chegar na minha frente, eu quero falar tanta coisa, eu quero falar tanta verdade na frente dela. E aí você está na frente da pessoa, você fica, né? Tá bom, não vai mais acontecer. Aí você sai de perto da pessoa. Aí quando você sai de perto, você fica pensando, meu Deus, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquilo outro, eu devia ter dito daquele jeito e ia acabar com os argumentos dela. É assim na vida de todo mundo, não é? E tem coisa que bom que você não falou, não é verdade? Agora, no meio desse processo, no meio desse caminho, quanta coisa acontece. Se a gente sai de casa para ir numa conversa, numa reunião, em um café, a gente muda de ideia 10 vezes. Você muda de proposta 10 vezes. Você imagina Abraão. Meu irmão, Abraão está saindo de casa para matar o seu filho. Isaac está saindo de casa para passear com seu pai. Tem gente que diz, ou se é por romantismo ou por falta de interpretação bíblica, pensa que Isaac era uma criança. Isaac não era uma criança. Isaac estava carregando a própria lenha. Isaac estava carregando a própria brasa. Isaac tinha no mínimo uns 13, 14 anos. No mínimo. Para dar conta de carregar tudo isso, para dar conta de 3 dias de viagem. Isaac tinha consciência. Porque às vezes nos filmes ou nas coisas a gente vê, né, um bebezinho recém-nascido sendo colocado ali, a gente fica, meu Deus, vai matar o recém-nascido. Mas imagina Isaac carregando a própria lenha, carregando a brasa, indo em direção a um lugar que ele nem sabe para onde que ele estava indo. Ele estava indo passear com o pai dele. A gente vai parar ali na sorveteria, será que meu pai vai me levar no Beto Carreiro? O que será que a gente vai fazer? E Abraão estava, meu Deus do céu. E aí de certo ele ficava de longe vendo Isaac comer nas pausas e ficava pensando, meu Deus, eu vou ter que matar Isaac. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Você consegue entender que tem coisa que na nossa vida, se nós tirarmos a fé, vira loucura? Entenda isso. Tem coisa na minha e na sua vida, que se nós tirarmos a fé de cena, vira uma loucura. Tem coisas na minha e na sua vida, que se nós tirarmos a fé desse lugar aqui, vira loucura. E aí eu quero falar para você sobre algo muito importante, que Abraão nos ensina nesse texto. Tem gente que não vai entender o que Deus está fazendo, e essas pessoas não podem participar. Se tem um tipo de gente que caminha do nosso lado, e a gente precisa cuidar muito, é o tipo de gente que nos coloca em dúvida. Você chega para conversar com alguém cheio de certeza,
com todos os planos, com tudo desenhado, com tudo certinho, orado, bonitinho, carimbado em papel timbrado do céu. Você chega para conversar com essa pessoa, você sai cheio de dúvida. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Meu Deus, eu acho que não era para mim. Eu acho que não era para agora. Quanta gente participa da nossa vida assim. Eu me lembro, no dia que Deus me chamou para viver o que eu vivo hoje. Eu trabalhava em uma das melhores empresas lá de Itajaí. Eu trabalhava no porto de Itajaí. Eu entrei lá com 16 anos. Eu entrei jovem aprendiz. Sabe jovem aprendiz que trabalha um monte, faz tudo e ganha R$500? Não faz muita coisa também, né? Dá umas matadas de vez em quando. Tem licença poética. Mas eu era o que fazia. Às vezes. E aí eles me efetivaram e aquela coisa toda. E pra mim sempre foi meu sonho aquilo. Eu sempre tive o sonho de andar de crachá, de camisa. E aí, Itajaí, se você já foi pra lá, é lindo ver os navios chegando, as cargas, os containers. E aí eu entrei na faculdade de comércio exterior e a minha carreira estava formada. Na minha cabeça, estava tudo certo. Até que um dia Deus me chamou. E Deus me chamou e me mandou largar tudo. E aí eu lembro no dia que eu fui conversar com a minha diretora. Chamei ela na sala de reunião. No início da manhã. E chamei ela e falei assim, olha, eu queria minha conta. E eu não quero cumprir os 30 dias. Deus me chamou. Na hora ela me olhou assim. Nem cristã ela era. Ela disse, você está indo para outra empresa? Falei, não, é que Deus me chamou. Deus me chamou para... Eu lembro muito certo a conversa. Falei, você não vai entender. Mas só me dá conta que eu preciso viver o que Deus tem para mim. E aí naquele dia eu entendi isso aqui que Abraão entendeu e o que eu vou falar para você agora. Que tem gente que não pode participar de alguns momentos da nossa vida, porque não vão entender. Abraão está com os servos, Abraão está com o jumento, Abraão está com Isaac, Abraão está com a lenha, Abraão está com tudo. Na hora de subir o monte, ele dá uma ordem para os servos: fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir. Meu irmão, tem montes que vai subir só você e Jesus. Tem montes que vai subir só você e seu sacrifício. Tem montes que vai ter que subir só você e sua esposa. Tem montes que vai ter que subir só você e sua família. Tem momentos que não é reunião de família. É você e sua esposa sentado na cama e é o seguinte, amor, a gente precisa resolver isso. Sem falar com seu pai, sem falar com a minha mãe. Deus mandou a gente fazer. Ninguém vai entender, mas Deus mandou a gente fazer. Fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir. Você consegue entender que tem gente que não pode participar de alguns momentos da nossa vida, porque não vão entender. Às vezes é grande demais para entender. Às vezes é difícil demais de entender. Ou às vezes a gente só vai perder muito tempo tentando explicar o que a pessoa não quer entender. Então é melhor que fica aqui. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando eu e você entendemos isso, nós aprendemos que às vezes a vida com Jesus é momentos de solidão mesmo. É mais momentos de Mateus capítulo 6, versículo 6, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o Deus que te ouve em secreto vai te recompensar, do que o início de Mateus no Sermão do Monte, com centenas de pessoas ouvindo. Jesus tinha mais momentos de intimidade, ele e Deus, do que momentos de multidão, porque o que gera o momento da multidão é o momento da intimidade, não é o contrário. Então, o que eu e você precisamos entender, que tem momentos da nossa vida, que nem todo mundo vai poder participar, porque para obedecer e permanecer em obediência, meu irmão, tem que fazer exatamente o que Deus mandou fazer, tem que ser exatamente do jeito que Deus mandou. Agora, Deus chama Abraão, Abraão diz, eis-me aqui, depois ele entrega uma missão, Abraão inicia a missão na manhã seguinte, depois do início da missão tem 3 dias de peregrinação, depois do início da peregrinação tem o momento do pé do monte, fiquem aqui, eu e o menino vamos subir. E entenda uma coisa, Abraão, no pé do monte, diz algo muito interessante. Ele diz, fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir, vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Abraão já sabia que Isaac não ia morrer. Mas é a atitude de entregar. Tem coisa, meu irmão, que Deus não quer tomar de você. Deus só quer saber se você está disposto a entregar. Tem coisa que Deus não quer tirar da tua mão. Deus só quer saber aonde está o teu coração. Deus nunca quis Isaac, Deus só queria Abraão de novo. Deus nunca quis Isaac, foi Deus que deu Isaac para Abraão. Deus só queria o coração de Abraão de novo. Abraão era alguém cheio de fé, alguém que
explodia em fé, alguém cheio de promessa, cheio de coisas, alguém que não podia ter filhos, ele aguarda durante dezenas e dezenas de anos para ter um filho. Quando Isaac nasce, Isaac rouba Abraão de Deus, ou Abraão troca a bênção pelo abençoador. Deus não queria Isaac, Deus só queria Abraão de novo. Deus não quer o que você tem, meu irmão, Deus quer você. Mas para ter você, às vezes Deus vai ter que tirar algumas coisas. Porque tem coisas que nos roubam. O celular nos rouba. Às vezes as distrações da vida nos roubam. Às vezes as bênçãos que nós oramos e trabalhamos tanto para ter, estão nos roubando. E Deus está nos chamando de volta. E aí no meio da subida, no meio do monte, vem uma pergunta. A pergunta crucial dessa história. E aí eu entro com você no quinto e último ponto. Não confunda sacrifício com adoração. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua adoração. O que ele tinha de mais precioso para sacrificar, ele já sacrificou. Isaías vai dizer que como um cordeiro mudo ele foi levado. As suas feridas foi o que nos salvou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. O maior sacrifício que nós poderíamos ter entregado já foi entregue, Jesus. Nós não precisamos mais nos sacrificar, mas nós precisamos adorar. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua adoração. Agora, tem momentos na vida que a adoração parece um sacrifício. Porque tem dia que eu tenho que pregar sem estar com vontade de pregar. Tem dia que ele vem tocar e ele não está com vontade de tocar. Tem dia que o cooperador está lá na porta sorrindo e te cumprimentando e chorando por dentro. Mas eu entendo que o meu sacrifício adora ao Senhor. Eu me lembro, quando eu e a Bia fomos casar, eu tinha 18 anos, recém-completos. Ela tinha 18 anos também, recém-completados. Falei com o pai dela, conversamos com a nossa família, estava tudo certo. E aí entra o que eu te falei antes. Nem todo mundo vai entender. Eu sabia que casar com 18 anos para mim não ia ser um sacrifício, ia ser uma adoração ao Senhor. Eu sabia que eu precisava colocar alinhado isso de uma vez por todas, para viver o que Deus tinha para mim. Eu sabia que o que Deus tinha para mim, Deus tinha pressa, e eu tinha que apressar as coisas. Eu já estou com a mulher que eu amo, eu já estou com a mulher da minha vida, eu preciso casar logo. Agora, às vezes a gente fica protelando as coisas, entendendo, meu Deus, eu tenho que me sacrificar. Deus quer a sua adoração, adore ao Senhor, vivendo a sua vida, que a sua vida seja uma vida de adoração ao Senhor. Nós precisamos entender isso, meu irmão, de uma vez por todas, senão a gente sempre vai ficar pensando que Deus quer que a gente se sacrifique. Jesus já morreu por você, você não precisa se matar, só adore a Ele agora. E aí, no meio da subida desse monte, vem uma pergunta, a pergunta que quase mata Abraão, antes de Isaac. Pai, sim meu filho, nós estamos aqui, a lenha está aqui, as brasas, a faca, mas onde é que está o cordeiro? O que a gente vai matar? Você imagina a hora que Abraão ouve essa pergunta? Você imagina a hora que Abraão ouve esse questionamento? Ele prontamente olha para Isaac, com o coração cheio de fé, cheio de expectativa, mas eu também imagino que com o coração quebrantado, ele diz: meu filho, Deus há de prover. Tem momentos, meu irmão, na minha e na sua vida que a gente não tem muito o que falar. Deus vai prover. E aí aqui, Abraão mostra a nós, em Gênesis, capítulo 22, uma face de Deus que ainda não havia se revelado. O Jeová Jirê, o Deus da provisão. Abraão está com uma certeza no coração: meu filho, Deus proverá. A sua família precisa conhecer o Jeová Jirê, o Deus proverá. No meio das dificuldades, no meio das crises, no meio dos desesperos, nós precisamos nos lembrar dessa frase: Jeová Jirê, Deus proverá.
Na sua conversa com seus filhos, no desespero, você precisa se lembrar disso. Deus proverá. Na sua conversa, na sua empresa, quando a conta não fecha, quando a planilha de Excel não bate, você precisa se lembrar disso. Deus proverá. Quando tudo diz que não, quando parece que vai tudo dar errado, Abraão nos ensina algo poderoso. Meu filho, a lenha está aqui, a brasa está aqui, a gente não tem o cordeiro ainda, mas Deus proverá. O Jeová Jireh, meu irmão, sobre a sua vida no ano de 2025, em nome de Jesus, a provisão divina, céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus proverá. O Jeová Jireh visitando essa igreja, a sua casa, todos os seus, Deus proverá. É uma certeza que nós precisamos carregar, a certeza de que Deus proverá. Abraão apresenta para Isaac alguém nunca antes conhecido na Bíblia, o Deus que provê. O Deus que talvez até aqui você já experimentou muita provisão divina, momentos onde era só Deus que poderia fazer, e Ele fez. Agora, até onde nós estamos dispostos a ir para experimentar o Deus proverá? Porque, meu irmão, antes do Deus proverá, vem um empréstimo, vem um amigo que tem dinheiro, vem vender o carro, vem vender a casa, vem trabalhar mais um turno, vem um monte de coisa, porque nós somos assim, nós tentamos, e está tudo bem nisso, não tem problema nenhum nisso. Isso se chama responsabilidade com os seus compromissos. Mas passe a experimentar mais, o Deus proverá. Talvez o que Deus vai prover não é o recurso financeiro, talvez o que Deus vai prover é a oportunidade de emprego. Talvez o que Deus vai prover é uma ideia, talvez o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos orar para que Deus nos dê uma ideia, para que Deus nos dê um caminho, para que Deus nos dê uma luz, para que Deus faça alguma coisa. O Jeová Jireh, o Deus da provisão. Abraão experimenta isso. Depois de viver tudo isso que nós conversamos, depois de viver tudo isso que nós falamos, depois de ouvir a voz e reconhecer a voz, ele diz: eis-me aqui. Depois do eis-me aqui dele, meu irmão, vem o cumprimento da missão, vem a entrega da missão, vem os 3 dias de caminhada, vem abandonar algumas pessoas, vem a subida do monte, vem a pergunta mais difícil da vida dele, mas no fim das contas, vem a experiência mais poderosa: Deus proverá. Meu irmão, depois de todas as experiências, tem um Deus proverá. Depois de todos os desesperos, depois de todas as desilusões, depois de parecer que vai dar tudo errado, tem o Deus proverá. Mas o problema é que às vezes a gente para nas primeiras etapas. E aí você está aqui e você diz: mas eu nunca provei disso. Mas eu nunca consegui provar dessa provisão divina. É que talvez Deus está te chamando e você não está ouvindo. E aí você não consegue nem dizer: eis-me aqui. É que talvez Deus já te chamou e você já disse: eis-me aqui, mas a missão era difícil demais, e você não lembrou do Deus proverá, e você abandonou. Talvez você até começou a missão, mas no meio da peregrinação, mas no meio do caminho, ficou difícil, ficou pesado olhar para Isaac e saber que Isaac ia ter que morrer. Vai, Isaac, vamos embora, volta para casa, deixa quieto. Mas pai, a gente não ia lá. Não, deixa quieto, vamos embora, vamos para casa. Mas para quem chega no monte, para quem sobe o monte, para quem coloca o seu Isaac no altar, e para quem pega a faca na mão, tem mais um chamado, dizendo: você não me negou o que você tinha de mais importante, eu sei aonde está o teu coração, agora pega o cordeiro lá amarrado pelo chifre no arbusto, porque Deus proveu de novo, porque o Deus proverá agiu de novo. E meu irmão, Deus quer que a gente experimente isso. Agora quem experimenta? Quem está disposto. Nós estamos em centenas de pessoas aqui nesse lugar. Quem é que vai experimentar tudo isso? Quem sair desse lugar disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero, Senhor, me usa minha casa, usa minha família, Senhor, eu quero. Eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. E antes de todo eis-me aqui, tem um sinal. Isaías vai escrever dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi que o Senhor estava lá sentado no trono. Abraão, antes de ouvir esse chamado, ele tem experiências com Deus.
ele tem momentos com Deus. Talvez o que Deus tem para você aqui nessa noite é um chamado, e você precisa dizer: eis-me aqui. Talvez Deus já te chamou e você já disse: eis-me aqui. Talvez o que você precisa hoje é, de uma vez por todas, assumir a sua missão. Talvez você chegou até aqui nesse lugar e você está exatamente no meio da missão, mas essa semana deu muita vontade de desistir, mas essa semana você quase voltou para trás. Você precisa continuar. Talvez você está na fase de, está no pé do monte, você está prestes a experimentar, mas só experimenta quem sobe o monte. Talvez você está na fase de que está subindo o monte, e essa semana você ouviu uma pergunta muito difícil, e você nem sabe como responder a isso. Talvez você já está com o teu Isaac em cima do altar, e você ainda não está vendo o cordeiro, você ainda não está vendo a provisão. Deus ainda não se apresentou para você como o Jeová Jireh. Eu quero orar com você que está em qualquer uma dessas fases, e com você que nessa noite diz: eu quero experimentar a provisão de Deus na minha vida. 2025 vai ser o Deus da provisão na minha casa, o Deus da provisão no meu trabalho. Eu queria que você desse uma resposta para o Senhor nessa noite, e a sua resposta é: eis-me aqui. Sai do seu lugar e vem à frente, nós vamos orar juntos, dizendo: Senhor, eis-nos aqui, eu estou aqui. Sai do seu lugar e vem à frente. Essa é a sua resposta, dizendo: eis-me aqui. Eu não vou deixar para a semana que vem, eu não vou deixar para outro dia, eu não vou deixar para o próximo culto. Vai ser hoje, aqui e agora. Eu digo: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Vem bem para frente, tem mais irmãos chegando. Essa é a noite de nós experimentarmos a provisão de Deus, o Jeová Jireh, aquele que olha para você aqui nessa noite e te entrega a sua missão, aquele que olha para você aqui nessa noite e talvez o que você precisa é de força para continuar na missão. O Jeová Jireh está nesse lugar.